Seja bem-vindo a mais um programa Casamento na Real. Um programa onde mostramos os bastidores do nosso casamento e hoje teremos convidados especiais que vão trazer histórias incríveis para você. Eu sou Karina Farinello. E eu sou o Rubem Farinello e aqui nós mostramos tudo, absolutamente tudo, a verdade sobre o casamento na vida real. E como a Karina disse, não perca, porque hoje nós temos entrevistas e nós temos aqui um programa desenhado em cima de uma pergunta que você, nosso telespectador, nos fez. Então, vamos ouvir essa pergunta. Vamos começar o programa já ouvindo essa pergunta. Oi, Karina. Oi, Rubem. A nossa perguntinha de hoje chegou de maneira anônima através do nosso e-mail. Aliás, se você quer mandar uma mensagem pra gente também, quer mandar sua pergunta, é só mandar nesse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. E a perguntinha de hoje é: os casais, eles devem orar junto ou separados? E aí, o que vocês dizem pra gente? Bom, só que antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você casou, lá no início, começou a fazer a lista de convidados, pensou nos convidados para o seu casamento? Fala uma coisa, se você casou no religioso, Deus foi um convidado, Ele estava presente lá e Ele continua presente no seu casamento. Será que você sente a presença de Deus no seu casamento? Hoje nós vamos falar com você sobre esse pilar importante, que é o pilar espiritual. Como lidar com a espiritualidade dentro do casamento e qual a importância. E agora eu quero falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da emissora, e você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente encaminha informações, ferramentas e conteúdos que vão te ajudar no dia a dia a você viver um casamento extraordinário. Então, se você não fez ainda a inscrição, entre no site www.casamentonareal.com.br, faça a sua inscrição, entre no grupo de WhatsApp e toda quarta-feira nós estamos com vídeos e aulas lá no YouTube para você. E também você vai entrar no canal da RVC TV, lá no YouTube, vai ativar o sininho, vai fazer a sua inscrição para você receber todas as mensagens e o aviso de quando esse programa estiver disponibilizado e no ar para você. Sim! E se tiver algum programa, algum assunto que você fala, essa pessoa precisa ouvir isso, eu tenho um casal que está precisando ouvir isso nesse momento, então já compartilha esse vídeo, mande mensagem para as pessoas, porque quanto mais você compartilhar, esse conteúdo chega ao maior número de pessoas, de casais que precisam ouvir essa mensagem e terem os seus casamentos transformados. E não esqueça da sua pergunta. A sua pergunta é muito importante para nós, porque como nós falamos, esse programa foi desenhado em cima de uma pergunta. E como a Karina disse, e Deus? Aonde estava Deus no seu casamento? Com certeza Ele estava lá com você no momento em que você disse o sim para sua noiva, no momento em que você disse o sim para o seu noivo. Mas como assim, Rubem? Ele estava lá? Claro que Ele estava lá. Quer você tenha feito a sua cerimônia na igreja, quer você tenha feito a sua cerimônia num jardim, quer você tenha feito a sua cerimônia no campo, quer você tenha feito a sua cerimônia somente ali no cartório, no civil, Deus era um convidado especial naquele seu casamento. Mas espera aí, eu nem mandei um convite para Deus, eu nem fiz um convite formal, alguns podem até ter esquecido de orar, eu nem convidei Deus na minha oração. Mas não se preocupa, Ele estava lá. Sabe por quê? Porque desde os princípios, lá quando Deus formou o primeiro homem e a primeira mulher e colocou-os juntos para morar naquele jardim, ali estava Deus abençoando aquela união como um convidado de honra. E no seu casamento de igual forma aconteceu. Deus estava ali como um convidado de honra para abençoar o seu casamento e para estar com você naquele momento muito especial onde você disse o sim para o seu noivo ou para sua noiva. Muitas pessoas perguntam pra gente, mas será que eu fiz a escolha certa? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que era ele mesmo que eu tinha que ter casado? Será que era ela? Vou te falar que era.
Sim, é a pessoa certa. Sabe por quê? A partir do momento que houve o sim no altar, passou a ser a pessoa certa um para o outro. E o que acontece durante o decorrer do casamento é vocês serem a pessoa certa, se transformarem na pessoa certa diariamente um para o outro. Porque casamento é uma decisão. Amor é uma decisão. Então você tem que decidir amar o seu cônjuge. Independente, será que era a pessoa certa? Sim. A partir do momento que foi dito sim no altar, é a pessoa certa. Então, você seja essa pessoa certa. Então, agora Rubem, responda essa pergunta pra gente. O casal, ele tem que orar sozinho ou junto? Como é que é essa questão do relacionamento com Deus dentro do casamento? Eu vou falar para você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, essa pergunta ela vai ser respondida ao longo desse programa, no próximo bloco e no último bloco. E, para ficar fácil de você entender, eu vou responder essa pergunta em 4 etapas. E aqui você vai aprender a como usar essas 4 etapas para elevar o seu nível de relacionamento com Deus em 4 momentos da sua vida dentro do seu casamento. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Olha para os problemas do seu casamento. Olha para as dificuldades que você vem enfrentando hoje. Porque com certeza hoje você vai ter uma visão diferente e vai entender o porquê você passa por essa dificuldade. Porque se não tem a presença de Deus num casamento, as dificuldades são muitas. E você não consegue evoluir, você não consegue viver um casamento extraordinário, porque está faltando a essência, está faltando o principal. Um casamento, ele tem que ser a 3, o marido, a esposa e Deus no centro. Se Deus não estiver no centro, ele vai tombar para um lado. Então é muito importante que você acompanhe esse programa até o final, para você entender o que está acontecendo no seu casamento hoje. E aí, vamos nos preparar? Vamos lá? Então vamos lá? Então já sabe, vamos lá, peguem papel, caneta, algum lugar para você anotar. Se o marido ou a esposa não está na sala com você, vai lá chamar, fala: meu amor, vem cá, eu preciso que nesse momento você venha aqui comigo, sente comigo, porque nós teremos um aprendizado juntos. Então vamos lá, após o intervalo, os 4 passos, né? E já nós retornamos. Estamos de volta com mais um programa Casamento na Real. E hoje o assunto é o pilar espiritual, porque nós estamos falando, nós vamos entrar numa maratona e cada dia falaremos de um pilar que sustenta o seu casamento, que sustenta a sua vida. E hoje é o mais importante, o espiritual. Porque um casamento, ele tem que ser a 3. O marido, a mulher e Deus no centro. Então, hoje nós vamos trazer formas para você se aproximar de Deus como casal, individual, como família, e você ter essa conexão maior com Deus e assim fazer com que a sua família cresça e você tenha um casamento extraordinário. Então, vamos lá, vamos começar a entender aqui uma coisa que se chama casamento e Deus. Quando Deus ele faz parte do seu casamento e você convida Deus para fazer parte do contexto, da narrativa e da história do seu casamento, você cria um ambiente de proteção espiritual. E tudo que não está debaixo dessa proteção espiritual está o quê? Desprotegido. E tudo o que está desprotegido sofre ataques. Você lembra, se você gosta de filmes medievais,
Então você vai entender ali a dinâmica da guerra quando um inimigo vem atacar um castelo. O que acontece? O rei defensor coloca os seus arqueiros, coloca a sua tropa, os seus soldados na frente de um castelo para proteger o castelo, para evitar que aqueles inimigos, ou que as flechas com fogo, ou que as espadas e lanças, ou que os torniquetes derrubem o castelo e aquele castelo seja invadido e destruído, tomado pelo inimigo. Um casamento desprotegido, sem a presença de Deus, acontece da mesma forma no mundo espiritual. Você coloca toda a sua família, você coloca todos os seus bens, você coloca todo o seu patrimônio à mercê dos ataques espirituais. E muitas vezes você acaba não entendendo de por que muitas coisas dão errado na minha vida, por que o meu casamento não dá certo, por que eu brigo muito com a minha mulher, por que eu não consigo realizar as coisas. Talvez seja porque você está esquecendo de convidar Deus para fazer parte da narrativa do seu casamento, para fazer parte da história do seu casamento, da sua história, da história da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. E a primeira etapa aqui, para você mudar esse contexto, para você criar um ambiente de proteção espiritual e chamar Deus, de fato, para fazer parte do seu casamento, é o momento individual com Deus. Sim, essa é a primeira etapa. Mas o que é, Rubem, esse momento individual com Deus? É quando você está no silêncio e convida Deus para fazer parte da sua vida. Lembra lá na Bíblia, quando está escrito, que é num momento em particular com Deus, quando você se ajoelha no silêncio do seu quarto, prostrado na sua cama e chama Deus. E ali começa a mudar a sua história, porque Deus ele vem com o Espírito Santo e ali ele começa a criar um ambiente novo, um direcionamento novo para a sua vida. Mas como que eu crio? Eu preciso de mais desse tempo. Ok, a oração no silêncio do seu quarto, sozinho, um momento devocional seu com Deus, onde você vai abrir a sua Bíblia, onde você vai ler a palavra, e a Bíblia são palavras vivas. Você pode já ter passado por diversas vezes no mesmo versículo que o seu contexto, a sua história de vida naquele momento vai trazer um direcionamento novo. Acredite, o Espírito Santo ele é alguém que está do seu lado. Deus ele é alguém que está do seu lado. Ele quer sempre te ajudar e sempre trazer o melhor para a sua história. Então esteja com os ouvidos atentos, com os olhos atentos para aquilo que Deus vai revelar para você no seu coração através do entendimento das palavras da Bíblia que você for ler. O segundo momento é o momento em casal. É o momento de buscar Deus junto com o seu marido e o momento de buscar Deus junto com a sua esposa. Peraí, mas como que eu faço isso? Convida a sua esposa para uma oração em conjunto. Convida o seu marido para uma oração em conjunto. E aqui você percebe que nós já estamos respondendo parte da pergunta que você nos fez. É importante orar em casal? Claro que é importante. Lembra de uma coisa, os objetivos do casal são em comum. As conquistas dos casais são em comum. E quando você convida a sua esposa para um momento de oração junto com você, ou você convida o seu marido para um momento de oração junto com você, você potencializa aquele momento para a família. Um sozinho, ok, você está buscando, tem força. Você está falando no individual, está falando no individual no particular. Mas quando o casal ora junto, Deus fala junto com o casal em família. Deus ele abençoa os objetivos do casal em família. E esse momento ele é muito importante. Por quê? Porque além de gerar conexão do casal com Deus, gera conexão do marido e da esposa. E esse momento ele é muito particular. Esse momento você deixa de lado aquilo que te distrai, deixa o seu celular de lado, deixa a televisão de lado, deixa os seus filhos um pouquinho ali fazendo a lição, estudando e fica com a sua esposa em conexão com Deus, em conexão de uma leitura. Quantas vezes amigos já trouxeram palavras de que eles estavam lendo a Bíblia juntos e Deus falou junto com o casal através do quê? De um versículo bíblico. Recentemente,
eu e a Karina, nós tivemos uma indicação muito forte, um direcionamento muito forte de Deus em cima de Salmo 119, 25, onde Deus falou no coração da Karina, ela veio, me mostrou o versículo, no mesmo momento Deus falou forte comigo e eu comecei a orar em cima daquele versículo, porque eu entendi um direcionamento de Deus para nós enquanto casal, para nós enquanto família. Então, é importante o momento de você ter esta comunhão, de convidar Deus para fazer parte da sua vida junto com a sua esposa. Respondida a sua pergunta, mas isso vai muito além. E se você quer saber mais, fica conosco para o terceiro e último bloco, porque eu vou trazer mais 2 etapas da abundância para você chamar Deus para participar do seu casamento. Fica ligado no terceiro bloco, pega o seu papel, pega a sua caneta e fica conosco. Estamos de volta com o programa Casamento na Real e hoje o assunto é espiritualidade, é Deus dentro do casamento. E no final desse bloco nós vamos ter o depoimento de um casal e vocês vão ver a transformação que aconteceu no casamento quando eles entenderam que Deus fazia parte desse casamento. E Rubem, conta pra gente quais são os próximos 2 passos. O terceiro passo é chamar Deus para participar dos momentos em família. Momentos em família? Claro, se você tem filhos, chama Deus para participar desse momento junto com os seus filhos. Mas como? Através de uma devocional, de uma história. Você já experimentou sentar os seus filhos ao lado e contar uma narrativa bíblica para eles? Encenar uma história, talvez, de Davi e Golias, ali o gigante, Davi com a funda jogando a pedra no gigante e ensinar fundamentos de coragem, de ousadia para os seus filhos? Ou talvez ensinar como o Gideão, que teve coragem, que acreditou em Deus, acreditou no seu chamado e chama Deus para participar. Tenha momentos individuais com os seus filhos de leitura devocional, de leitura bíblica, ensinando para os seus filhos as qualidades que Deus deixou na Bíblia e que todo indivíduo tem que ter. Coragem, ousadia, Deus, romper, fé, esperança. Ensina isso para os seus filhos. Valide a identidade dos seus filhos. Está tudo ali na Bíblia. Chama Deus para participar, chama Deus para cuidar dos seus filhos, chama Deus para proteger os seus filhos. Potencializa esse momento, ele vai fazer toda a diferença. Além de você criar memórias, além de você fortalecer a identidade do seu filho, quem ele é, aquilo que Deus sonhou para a vida dele, você vai estar criando um ambiente de proteção espiritual para os seus filhos e vai estar abençoando todas as suas gerações que vão vir através deles. O quarto e último passo é chame Deus. São os momentos de comunhão com Deus, os momentos onde você vai chamar Deus em comunidade. Como assim em comunidade? É legal ter Deus ali na individualidade do seu quarto, com a sua esposa, com os seus filhos? É bacana. Mas lembre-se que Deus ele deixou uma grande lição na Bíblia, um grande princípio bíblico. Fiquem em comunidade, se conectem em comunidade. Procure uma igreja local, procure um lugar onde você ali tem aquele paixão no coração e que você ali arde e você vai participar, mas clame, chame Deus, tenha momentos individuais com Deus ali em comunidade. Lembra do que Jesus ensinou um pouco antes de ser crucificado? Onde ali ele foi questionado, mas Deus, qual que são os maiores mandamentos?
E Jesus falou simplesmente, existem 2 grandes mandamentos. Primeiro, ame Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então esteja conectado com Deus em comunidade. E agora, eu vou convidar vocês para assistir o depoimento de um casal, o Valmir e a Verusca, e vejam a transformação no casamento deles depois que eles entenderam que Deus fazia parte. Eu sou a Verusca. Eu sou o Valmir. Nós passamos por um processo muito difícil há 2 anos atrás, nós quase nos divorciamos. E se eu puder dar uma dica para vocês, né, se nós pudéssemos dar uma dica para vocês procure um mentor. Procure alguém para orientar você num momento difícil, pode ser um pastor, um líder religioso, uma pessoa que tenha vivenciado essa experiência do casamento, alguém que tenha algo para contribuir com você, pessoas, né, que tenha sucesso no relacionamento, que vai poder te dar dicas, te orientar debaixo da luz de Deus a como vencer as adversidades, né, em como superar, em como restaurar um casamento que pode estar perdido, né? Hoje nós orientamos, hoje nós auxiliamos casais que estão passando por dificuldades. Hoje nós temos autoridade no assunto, nós passamos por isso, nós entendemos o que nos levou a quase divórcio, entendemos o que nos tirou de lá. Então é muito importante que no momento de dificuldade você procure pessoas que sejam referência, que possam te orientar nessa jornada tão linda e maravilhosa que é o casamento. É isso aí, como a Verusca falou, né, o que a gente indica, né, o que a gente pode trazer de sugestão para você que está passando problema no relacionamento é procurar ajuda, levantar a mão, passar por cima aí do orgulho, que muitas das vezes é difícil passar por cima do orgulho e declarar para alguém que você está com problema no relacionamento. Mas a gente deixa de sugestão aqui, procure ajuda, procure alguém que já vivenciou, que alguém que já experimentou, né, Verusca, um problema no relacionamento e teve ali um resultado de sucesso. Muitas das vezes você vai fazer uma viagem e aqui você tem um amigo lá que já foi para aquela cidade, você vai lá sempre lá se orientar com aquele amigo, porque você sabe que ele conhece o caminho daquela viagem, ele conhece os lugares bons daquela viagem, mas às vezes para o casamento, você às vezes não se abre ali, você está com problema no seu casamento, na sua família, que é algo tão importante, mas você fica ali no orgulho e você não se abre com alguém para pedir orientação e perguntar como fazer, né? Então a gente vê muitos casamentos se acabarem somente por conta do orgulho, ali, por conta de guardar aquele grande problema que é a sua família, é algo que eu acredito que para todos, né, é algo mais importante que você construiu, é algo que você sonhou muito lá atrás. Então não hesite em levantar a mão, não hesite em pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para um mentor, como a Verusca falou. Procure alguém que já vivenciou, alguém que já experimentou e conseguiu ali encontrar um caminho para poder resolver, né, esse grande problema no relacionamento. Gente, é tão lindo ver a transformação desse casal. Nós conhecemos eles pessoalmente e realmente o que Deus fez na vida deles assim foi lindo e não impactou só como casal, e sim como família. E as pessoas que estão ao redor deles estão sentindo essa diferença e sendo impactados também. Então, não se esqueça, reforce o seu pilar espiritual. Chame Deus para participar dessas 4 etapas. E também fique conosco, acesse lá o nosso Instagram, Os Farinelos, porque lá nós temos conteúdos diários que vão aprofundar esses ensinamentos que nós temos aqui aplicado e compartilhado com vocês para abundar na vida de todos os casais, porque é lindo a instituição do casamento que Deus criou e nós temos isso como um valor muito forte nosso. E nós lutamos para que nenhuma família se desfaça. Então fique conosco e nós nos vemos na próxima semana aqui na RVC TV. Beijos. Até lá. Tchau.